Bem, irmãos, vamos orar. Boa noite a todos. Os irmãos estão entrando aí. Mas a gente vai adiantar aqui, tá? Vamos orar, depois lá no final eu dou mais uns avisos aí sobre os vídeos. O tempo que mais irmãos entram aí, tá ok? Então desligue lá o seu áudio, por favor. E a gente vai orar e depois o nosso irmão Ivaldo vai continuar aí o tempo, tá? Esse módulo aqui, essa aqui é a aula 6, tá? A sexta aula do módulo das 12, tá ok? Vamos orar. Obrigado, nosso Deus, pela vida de cada um aqui nessa noite. Queremos te agradecer porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, tem cuidado de nossas famílias. Peço pelo tempo aqui agora, Senhor, com nosso irmão Ivaldo, que o Senhor esteja abençoando a vida do irmão. Obrigado pela viagem que ele fez lá para Macapá, pelo tempo lá com os seus familiares. Oro pelos irmãos que ainda vão estar aqui conosco e que o Senhor abençoe, Pai, esse tempo. Fica conosco, nos guardando, em nome de Jesus. Amém. 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 Irmão Ivaldo. Bem, obrigado, Ricardo, obrigado a todos. Parece que a segunda-feira é um dia meio complicado, né? O dia que está todo mundo aí, tantas atividades, ainda tem que assistir o Paysandu, Remo, né? Volta e meia, né? E aí a gente vai cansando mais ainda, né? Mas, assim, é bom estar aqui de volta, é bom estar aqui com vocês. Hoje, aqui no extremo norte do Brasil, é muito quente, mas estamos bem, graças a Deus. Né? Quero iniciar convidando você a abrir a sua Bíblia lá em Atos, capítulo 10. Eu estou aqui com a versão NVT. Tá? Eu não vou ler todo o episódio, porque a maioria de nós conhece, se não todos conhecemos, mas eu quero iniciar com essa história, porque a nossa conversa de hoje tem muito a ver com esse tipo de comportamento que, eventualmente, a gente pode demonstrar, ou que aparece no contexto da nossa história, da história da nossa igreja e tudo mais. Né? Essa história é a história de Cornélio. Vocês já ouviram muito falar de Cornélio. Cornélio era um oficial do exército romano. Ele era capitão de um regimento chamado Italiano. E ele era um homem temente a Deus. Ele era devoto. E também a sua família. E as suas ações, né, generosas foram reconhecidas, de forma que ele teve uma visão onde ele deveria mandar buscar Pedro, né, para um tempo com ele lá na cidade onde ele morava, a cidade de Cesareia. E então Cornélio teve essa visão e a Bíblia afirma aqui em Atos, Lucas afirma aqui de uma forma bem categórica aqui em Atos, que ele não titubeou, né? Ele imediatamente providenciou um meio para que os seus comandados, né, as pessoas do seu círculo mais próximo, né, fossem enviados até Pedro, que estava na cidade de Jope, e trouxeram, né, ou foram lá chamar Pedro. Né? E assim, os servos de Cornélio partiram para Jope e, no dia seguinte, quando os servos de Cornélio estavam próximos da cidade onde Pedro estava, conta o relato bíblico, do versículo de 9 em diante, que Pedro subiu a um terraço da casa para orar.
Então era mais ou menos meio-dia. Meio-dia é mais ou menos como o nosso sol aqui, um sol escaldante. E diz que Pedro estava com fome. Aí no versículo 10 diz assim: enquanto a refeição era preparada, Pedro entrou num êxtase. E ele viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol ser baixado por suas 4 pontas. No lençol havia toda espécie de animais, répteis e aves. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. De modo nenhum, respondeu Pedro. Jamais comi coisa alguma que fosse considerada impura e imprópria. Mas a voz falou novamente: não chame de impuro o que Deus purificou. A mesma visão se repetiu 3 vezes, então subitamente o lençol foi recolhido ao céu. Pedro ficou perplexo, pensando em qual seria o significado dessa visão. Neste momento, os homens que Cornélio havia enviado encontraram a porta de Simão, e eles se aproximaram do portão e perguntaram se estava ali hospedado um homem chamado Pedro. Enquanto Pedro refletia sobre a visão, o Espírito lhe disse: 3 homens vieram procurá-lo. Levante-se, desça e vá encontrar-se com eles. Não hesite em acompanhá-los, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês procuram. Por que vieram? E eles responderam: Cornélio, ele é um homem devoto, temente a Deus, respeitado por todos os judeus. Um santo anjo o instruiu a chamar o Senhor à casa dele, para que ele ouça a sua mensagem. Então Pedro convidou os homens para se hospedarem ali aquela noite, e no dia seguinte foi com eles, acompanhado de alguns irmãos de Jope, e o resultado da história vocês já conhecem. Pedro foi, pregou o evangelho à casa de Cornélio, e está registrado em Atos por Lucas que aqueles foram convertidos, salvos pelo evangelho de Cristo, salvos por Jesus, né? E o grande ensinamento que nós podemos extrair dessa história tem a ver com o fato de que nós muitas vezes relutamos a possibilidade de algo que representa mudança. Mudança, na verdade, é tudo que nós não queremos. Isso não é uma particularidade do Ivaldo, é uma particularidade do ser humano. Tudo que traz algum tipo de desconforto, que envolve uma certa mudança, nos incomoda. E no primeiro momento a gente tende a negar, a refutar. E muitas vezes nós ficamos nesse processo e temos que ser convencidos de alguma maneira, mesmo que extraordinariamente, como foi o caso de Pedro aqui, para que nós possamos atentar para aquilo que Deus tem proposto no seu contexto de igreja. E a história de hoje, a história que nós vamos falar, a continuidade da nossa conversa, da história da Igreja dos Irmãos, diz respeito a processos de incômodos e mudanças. Que todo o corpo local, que todo o corpo de Cristo, que ainda nós, como já estamos ainda na Terra, pode enfrentar, né? Então a gente vai falar um pouco sobre a trajetória que levou a, vamos dizer assim, a uma nova orientação do ponto de vista do movimento dos irmãos na história que nós temos. Nós findamos o 3º capítulo e estamos entrando na segunda parte do nosso material de estudo. E a segunda parte do nosso material de estudo tem o título Encontrando a Nossa Identidade. Nós viajamos de Schrogenau, lá na Alemanha, até esse momento. Dos primeiros irmãos, nós extraímos verdades preciosas acerca das Escrituras e do valor que nós devemos dar a elas. Sempre que necessário, voltamos, como diz lá, aprendemos com Alexander Mack, voltamos às Escrituras para que ela nos dê a orientação sobre determinada coisa. Isso é muito importante, porque quando nós vivemos, ou quando nós começamos a estudar um pouco mais, a gente vê os conflitos que apareceram na história da Igreja dos Irmãos. E isso nós vamos ver muito isso a partir de hoje, nas próximas aulas, né? Principalmente esta aula e na próxima aula. Nós vamos ver os grandes conflitos pelas quais a história da Igreja dos Irmãos passou, do ponto de vista interno, e como que esses conflitos levaram a
a nossa rama, né? A nós, qual a nossa identidade. Então, a gente vai trabalhar isso a partir de agora. Tá? É muito importante que a gente fale sobre isso. Tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui para a gente poder visualizar melhor. Bem, o contexto aqui é exatamente esse. Né? Estamos falando da nossa identidade. Encontrando a nossa identidade. E identidade, como já falamos no início da nossa conversa, a identidade, no conceitos de hoje, ela tem uma ideia multifacetada. Né? Ela traz, ela tem vários conceitos, várias definições, né, podemos dizer assim. E no caso da nossa identidade como igreja, é extremamente relevante pensar como é que ela foi construída. Ela não foi construída de uma forma pacífica. Né? A identidade, ela envolve os princípios e envolve as formas, o costume, a maneira de fazer as coisas, a maneira sobre como aplicamos os princípios que nós temos como igreja. Tá? Isso é relevante. Como nós vimos na aula passada, nós estamos caminhando a passos largos para um processo muito forte de legalismo, né? Do isolamento que os primeiros crentes da Igreja dos Irmãos estavam se submetendo, pela maneira como eles entenderam como deveriam se portar na sociedade americana daquele tempo, uma sociedade que estava em um processo profundo de mudanças, primeiro ocasionado pela Guerra Revolucionária Americana, e agora, no segundo momento, nós vamos ver que acontece a outra grande guerra americana, a Guerra Civil. Nós vamos ver isso um pouquinho, e o impacto disso no contexto das igrejas de uma maneira geral. Né? Mas naquele momento, como falamos na aula anterior, a Igreja dos Irmãos está dando um salto, dando uma guinada, podemos dizer assim, para o legalismo. Na maneira de vestir, na maneira de falar, na maneira como se apresentavam diante da sociedade, repudiando coisas que no futuro se revelaram extremamente importantes para todos os cidadãos que viveram naquela época. E isso realmente foi algo extremamente perigoso. E isso nós vamos ver a consequência desse tipo de comportamento, desse tipo de pensamento no contexto do desdobramento histórico que nós vamos vivenciar daqui para frente. Então, eu espero que vocês tenham lido a apostila, lido o livro, na verdade é um livro, né, é uma simples apostila, né, onde o relato da história da Igreja dos Irmãos mostra muito, muito claramente esse tipo de comportamento, né, onde evidenciava-se mais os costumes, mais a forma do que a essência. Esse perigo, obviamente, ainda nos traz à mente essas coisas. Por isso, fazendo um paralelo na história de Pedro, era preciso Pedro quebrar o paradigma, o modelo até então existente, de que os judeus não se misturavam com os gentios. Que os gentios eram pessoas de outra categoria, podemos dizer, dessa maneira, de forma que aos judeus não eram, vamos dizer assim, confortável interagir com esse tipo de pessoas. Pois os irmãos, da Igreja dos Irmãos daquela época, notadamente uma comunidade alemã rural, eles estavam enveredando por esse tipo de comportamento. Ao ponto de não somente repudiar as outras denominações cristãs que tinham naquela época, mas também repudiar qualquer tipo de contato ou qualquer sinal de modificação daquilo que eles imaginavam que deveria ser o
o verdadeiro cristão, como deveria se aparentar, como deveria se apresentar, como deveria se portar. Essa história realmente é uma história que nós não estamos livres dela, mesmo hoje na sociedade que vivemos, uma sociedade altamente tecnológica, mas, por incrível que pareça, se a gente fizer um pouquinho de pesquisa na internet, por exemplo, nós vamos encontrar vários grupos sectários oriundos de igrejas, até mesmo igrejas ortodoxas, igrejas que se alinham ao mesmo pensamento nosso, do ponto de vista bíblico, ou que se alinhavam, né? E que de lá surgiram grupos de pessoas que, vamos dizer assim, geraram grupos sectários. Isso é importante que a gente possa falar. E não era diferente com os crentes da Igreja dos Irmãos naquele tempo. Então, nós vimos que o salto para o legalismo, ele revelou um certo exclusivismo, né, na forma de vestimentas e um excesso de formalismo que era visto não somente no contexto pessoal, mas também no contexto coletivo, por exemplo, na forma de culto, né, o tipo de hino que se cantava, a forma uníssona onde os cânticos eram entoados, entre outras coisas, né? Porém, enquanto esse movimento, vamos dizer assim, essa acomodação, que não foi uma acomodação vista nos primeiros tempos dos primeiros crentes, inclusive no tempo de Alexander Mack, Pedro Becker e outros, essa forma realmente era realmente muito perniciosa. E por isso, louvamos a Deus, porque alguns homens e mulheres, como vimos na aula passada, se levantaram e começaram a desenvolver um pensamento de resgate dos princípios históricos da Igreja dos Irmãos desde Schopenhauer. E aqui entra uma expressão na história da Igreja dos Irmãos que é intitulado movimento progressista, ou progressismo, que não é o progressismo que nós encontramos hoje. Tá? É bem diferente do que nós encontramos. O movimento progressista de hoje, eu até desafio cada um de vocês aí, não é trabalho dessa matéria, mas é bom pesquisar sobre o que é o progressismo nos dias de hoje, no contexto das igrejas evangélicas. O que era o progressismo naquele momento? Como nós vimos na aula anterior, havia muita resistência às mudanças, e mudanças essas que para nós hoje, a gente falando agora, parece ser uma coisa tão boba, mas para aquelas pessoas daquela época era algo extremamente crucial, como, por exemplo, ter púlpito na igreja. Para aquelas pessoas, esse tipo de acessório, no contexto dos tempos, era algo que era, vamos dizer assim, do inimigo, porque podia levar alguém a se exaltar. E, obviamente, nós sabemos que a exaltação é para Deus. Então, nesse momento, pós-guerra da Revolução Americana, lá pelos anos 1840, 1850, há um processo de revolução, não somente tecnológica, a gente tem que reconhecer que as guerras, as quais os norte-americanos vivenciaram, eles também foram guerras que alavancaram, de uma forma muito significativa, as indústrias daquela época. E isso, obviamente, acelerou um processo de crescimento econômico que permitiu que muitas mudanças acontecessem naquela sociedade. Uma sociedade que estava se industrializando, e essa industrialização também trouxe uma mudança significativa nos costumes das famílias, na maneira de se comunicar, na maneira de conversar, na maneira de interagir com outras pessoas, e isso realmente
colocou os irmãos, podemos falar dessa maneira, na rabeira de todo essa mudança que estava acontecendo. Como nós falamos na aula anterior, né, perdemos o bonde, inclusive, dos grandes revivamentos históricos que se deram na igreja evangélica naquele tempo. Então, esses ventos do progressismo que, por exemplo, diziam seria bom que nós tivéssemos pregadores ou ministros ou pastores que nós pudéssemos pagar por eles. Isso era uma síntese, isso era uma heresia para o contexto dos irmãos daquela época. Porém, algumas pessoas se levantaram e evidenciaram, através de processos de comunicação, processos de educação, processos de celebração e também de missões, que causaram um profundo impacto e desenvolveram a igreja na segunda metade dos anos 1800. Quem se lembra, nós falamos de alguns personagens muito importantes na área de comunicação para a igreja no primeiro tempo da migração para a América. Os Sowers, vocês se lembram deles, que eram homens ligados à área de publicação, que tinham adquirido ferramental necessário para originar ou historicamente se inserirem no contexto histórico americano como os primeiros impressores da nova nação. Mas também, nesse contexto, aparece a necessidade do progressismo, há uma exigência para que as pessoas, de uma maneira geral, não somente os ministros, mas também os filhos das famílias daqueles crentes, pudessem também crescer do ponto de vista educacional. E, obviamente, essas coisas tinham um impacto no contexto da igreja local, onde as celebrações, obviamente, começaram a receber uma espécie de inovações que, para a maioria da velha ordem, era inadmissível. Como, por exemplo, cantar em vozes. Hoje a gente fica até sentido, porque eu me lembro quando, na igreja, no passado, a gente ouvia muito as pessoas cantando em várias vozes, mesmo na congregação. Não era só quando o conjunto se apresentava para cantar, mas a própria congregação cantava em outras vozes, não somente a primeira voz, como se chama, como se diz. Isso é realmente tão extraordinário, ouvir várias vozes sendo entoadas. Mas naquela época, isso era considerado uma inovação, uma atitude progressista e, de certa maneira, olhada como uma infiltração dos conceitos e dos costumes populares à igreja. E é importante que a gente fale isso com muita parcimônia, para que a gente não caia no erro de exaltar o progresso de forma exagerada, ao ponto de nós trazermos para o contexto em que nós estamos inseridos inovações que firam, que prejudiquem o princípio que norteia o DNA da nossa igreja. E também na área de missões. Algumas pessoas se destacaram nesse ponto e a gente vai enfatizar hoje, dar esse toque para nós na aula de hoje, tá bom? A primeira coisa que seria interessante a gente trabalhar seria a questão da comunicação. Quando os Sowers estavam vivos e imprimiu as publicações daquela época, nos anos 1700, os irmãos tinham instrumentos de conexão. E por muito tempo, depois que eles partiram, os irmãos ficaram desconectados num espaço geográfico muito maior. Não estavam mais só em Germantown. Agora eles estavam em outras cidades do estado. E não somente do estado de Ohio, da Pensilvânia, mas também em estados próximos, como Ohio, Illinois, Missouri e outros. Portanto, uma faixa de terra extremamente elevada.
E como vocês viram no nosso material, quem leu o material que foi dado, né, nós podemos encontrar aqui nesse contexto algo muito importante para os dias de hoje. Desculpa. Tá? Que era um resgate, que foi, na verdade, um resgate dessa interatividade através de processos de comunicação em publicações direcionadas para os membros da Igreja dos Irmãos daquela época. Então, nesse contexto, apareceu um cidadão interessante, exatamente 100 anos depois da chegada do primeiro grupo que emigrou da Alemanha para a América, um cidadão chamado Henry Curtis. Esse camarada, que não era originário da Igreja dos Irmãos, chegou da Alemanha em 1819, 100 anos após a primeira leva de emigrantes. E ele era luterano. Porém, depois da sua chegada lá na Pensilvânia, ele começou a, vamos dizer assim, demonstrar o seu descontentamento com algumas das doutrinas luteranas, especialmente nas questões que envolviam o batismo infantil, que foi o que incomodou Alexander Mack e os primeiros irmãos no bojo, né, do movimento anabatista e do pietismo. Então, esse homem, descontente com essas coisas, não só isso, é claro, mas essa era uma delas, ele se mudou da região onde ele havia chegado, né, e se mudou para o estado de Ohio, que é um estado vizinho da Pensilvânia. E lá eles encontraram George Holt, que era um dos líderes da Igreja dos Irmãos daquela época, e logo esse homem chamado Henry Curtis, ele encontrou um lugar entre os irmãos daquelas localidades. E ele começou a servir, diz o texto do nosso autor, Dr. Plaster, com muito entusiasmo e sabedoria às igrejas onde ele passava. E essa amizade rendeu frutos e bênçãos para a igreja, de forma que ele manifestou o interesse de produzir algo que pudesse comunicar com os irmãos naquela época, de maneira que pudesse influenciar a maneira de pensar, a maneira de agir, uma maneira de contar a história de fé daqueles primeiros irmãos, como nós estamos fazendo hoje, por exemplo, e como uma publicação podia preparar as pessoas diante das mudanças que a sociedade americana estava impondo naquele momento. Então, Curtis viu essas possibilidades, compartilhou com George Huck esse desejo, porém, né, os seus desejos foram, vamos dizer assim, abafados por algum tempo, até que em 1851 ele teve a primeira edição do seu O Visitante Evangélico, uma publicação que começou a circular entre os irmãos, uma revista, e ele tinha em mente, né, como vocês podem ver lá, o texto de Tiago, capítulo 4, versículo 17, que diz que aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. E ele entendia que isso era um bem que ele podia fazer para a comunidade de crentes daquela época. Então, lá na sua casa, lá num dos cômodos da sua casa, perto lá no estado de Ohio, ele começou a tornar esse sonho realidade, imprimindo o primeiro volume do que ele chamou, né, de Um Mensageiro Evangélico, uma produção mensal, em abril de 1851. E certamente isso foi um novo marco para os crentes da Igreja dos Irmãos. E mesmo não recebendo apoio incondicional para essa produção, ele, obviamente, insistiu com esse formato, com essa maneira de se comunicar entre os irmãos, de forma que a conferência anual que era? A conferência anual era o órgão máximo das igrejas dos irmãos naquela época. Você vai encontrar conferência anual, você vai encontrar reunião anual, é a mesma coisa.
no texto que você recebeu, né? É interessante que, ao se pronunciar sobre essa publicação, o Visitante Evangélico, a conferência anual disse, olha, nós não vamos nos opor a essa publicação, né? Serão os próprios méritos dessa publicação que vão determinar se eles vão continuar ou não. É muito interessante isso. E isso, de fato, aconteceu. Uma outra pessoa que também tem o seu nome gravado nesse contexto da comunicação entre os irmãos era um homem chamado James Quinter, que foi secretário da conferência anual, e ele passou a ser um colaborador dessa revista, o Visitante Evangélico, e mais tarde se agregou a eles um terceiro homem, um nome de peso na história da Igreja dos Irmãos, chamado Henry Hosinger. Esse homem, como vocês vão ver, ele tem uma profunda influência no contexto histórico da Igreja dos Irmãos, porque ele era podemos dizer assim, um verdadeiro progressista, né? Um progressista na verdadeira acepção da palavra. Mas lembrem, o progressismo que nós estamos falando aqui não é o progressismo que nós encontramos nos dias de hoje. Não é o mesmo conceito, né? Os progressistas naquela época, eles estavam inclinados a defender, por exemplo, as escolas bíblicas dominicais, que os irmãos haviam abolido, que os irmãos haviam lançado fora, né? Não somente isso, eles entendiam que era necessário que os ministros, os pastores, pudessem se qualificar, ter um nível para que eles pudessem falar ao público que agora estava saindo do campo para as cidades. Por isso, eles precisavam ter um nível educacional melhor. Era importante que isso acontecesse segundo a ideia desses homens considerados progressistas pelos irmãos mais antigos da igreja. Eu poderia falar muito sobre o contexto de progressismo no nosso contexto da Igreja dos Irmãos no Brasil, mas eu vou deixar para a gente falar quando a gente chegar lá. Tá? Alguns dos irmãos que estão aqui nessa aula participaram de momentos na Igreja dos Irmãos onde essa ideia de progressista, né, para coisas que eram aparentemente simples, foram bem difíceis de serem digeridas, né? Lá nos anos 70, nos anos 80, a gente vai ver isso na nossa história. Porém, Kurtz achou que a hora da mudança elevada não era o momento. O Henry Hosinger, ele ficou incomodado com o fato de que a revista que eles estavam publicando naquela época não tinha um impacto mais incisivo, né? E aí ele começou a insistir na necessidade de que ela devesse ser publicada de uma forma mais, num espaço de tempo mais curto, de forma que ele pudesse despertar o interesse dos leitores dele, né, de uma forma muito mais abrangente. Mas, é claro, né, essas coisas não são tão fáceis como podem aparecer. Eu até imagino, e acho que a literatura pode dar essa ideia, Hosinger não era um cara muito diplomático. Ele não era um diplomata, né? Ele tinha uma maneira de ser, às vezes, até um pouco pesada, forte, até truculenta na sua maneira de falar. Mas ele foi uma peça extremamente importante no contexto da... E aí o que ele fez? Né? Ele trabalhou na revista O Visitante Evangélico por um tempo. Ele aprendeu tudo que ele podia aprender, de impressão, de imprensa, de edição e tudo mais. E o que ele fez? Ele fundou a sua própria revista, né? Lá em 3 de janeiro de 1865, ele fundou a Christian Family Companion, que é o guia da família cristã. Tá? Você pode ver aqui, ó. Tá vendo aqui? Tá? Eu vou botar aqui o meu ponteiro aqui. Vem aqui, ó. Christian Family Companion. Esse aqui, olha, de H.R. Hosinger, né? E esse aqui é o primeiro volume, tá?
de 10 de maio de 1864. Né? Foi publicado na cidade de Tyrone, na Pensilvânia. Né? É bem interessante. Né? Então, o Guia da Família Cristã foi a revista do Rosinger. Né? E o primeiro volume, esse aqui, que aparece aqui, é a revista que ele era colaborador junto com o Kurtz e o Kinter. Tá? Esses são recortes bem interessantes, né, que o tempo não apaga. E é muito importante, a história é assim. Né? E esse é o tal do Rosinger. Essa é uma foto dele um pouco mais jovem. Eu ter uma foto dele com a esposa dele já, com uma idade bem mais madura. Né? Então, é muito interessante, né, nós podemos revisitar essas coisas. Né? E Rosinger, então, fez dessas publicações a sua própria voz para os irmãos naquela época. Né? Então, cada artigo que aparecia nessa revista, foi interessante nessa revista, é que ele incluiu uma espécie de um espaço gratuito nela, a fim de discutir todos os assuntos relevantes para o bem-estar da igreja. E, obviamente, isso despertou grande interesse de muitos escritores na Igreja dos Irmãos. Né? E esses escritores começaram a publicar os seus artigos nessa revista. E cada artigo que aparecia, tinha que assinar, o autor tinha que assinar. Né? E aí, muitas novas ideias para a Igreja dos Irmãos começaram a surgir a partir da revista. Né? Como, por exemplo, a ideia de que os ministros, os pastores deveriam ser capacitados e remunerados, que era necessário se libertar dos velhos costumes de vestir, do extremo formalismo. Né? Mas também Rosinger passou a publicar artigos ácidos, críticas muito fortes, e isso começou a se tornar o centro da sua abordagem para a igreja que ele via como atrasada. Né? E aí vocês podem ver aí as muitas publicações que surgiram nesse tempo, tá? Entre os irmãos. Tá? Vocês podem ver na nossa apostila, eu não vou citar aqui, né? Citei só esses para a gente pensar. Nesse período também, né, no campo educacional, tá? Surgiram, obviamente, as igrejas começaram a pensar em investir na questão da escola. Né? E não era só uma questão de escola teológica, não. Era a escola de formação secundária para os filhos dos crentes naquela época. Então, surgiram algumas instituições de ensino, né, secundário, outras de ensino superior, universidades, né, mas é interessante que a conferência anual, né, ou a reunião anual, sobre essas iniciativas educacionais, na reunião de 1853, manifestou uma contrariedade ao fato de que essas instâncias escolares ou instâncias educacionais pudessem existir no contexto da Igreja dos Irmãos. Por quê? Porque eles consideravam as faculdades um lugar muito inseguro para um simples seguidor de Cristo, uma vez que elas se propõem, segundo eles, tinham a proposição de desviar o crente da fé e da obediência ao Evangelho. É claro que isso não é algo muito distante daquilo que nós vivemos nos dias de hoje. É certo que, né, nós temos que ter cautelas com relação à educação secular. Porém, certo, era algo que era extremamente importante. Existia uma sociedade que crescente no contexto americano e que precisavam, obviamente, de cidadãos que pudessem interagir de uma forma mais qualificada. Por isso, a iniciativa de escolas e universidades feita pelos irmãos foram, em grande parte, bem-sucedidas, mas com um olhar desconfiado.
bastante desconfiado. Vocês podem dar uma lida nesse material, né, na nossa apostila, né? E é óbvio que esse contexto de publicação, comunicação e tudo mais, liderados por pessoas como a Roosevelt, né, teve um impacto, obviamente, no contexto do funcionamento das igrejas. Houve uma revalorização acentuada das escolas bíblicas dominicais. Antes de 1850, vocês se lembram, nós inclusive citamos isso na aula passada, as escolas dominicais eram consideradas algo reprovável para que os irmãos participassem delas. E na reunião de 1857, a conferência anual, ela realizou uma ação que mostrou, né, que, na verdade, a resposta a isso, né, a admissibilidade das escolas dominicais, né, pelos irmãos, é que ele dizia o seguinte: na medida em que nos é ordenado que criemos nossos filhos na doutrina e admoestação do Senhor, não conhecemos nenhuma escritura que condene as escolas dominicais, se forem conduzidas na ordem do Evangelho e se elas forem feitas como meio de ensinar aos estudantes o conhecimento das escrituras. Vejam, houve uma mudança de orientação da própria conferência nacional, da conferência anual, em relação ao que ela havia se pronunciado em anos, começaram a ter uma acentuada importância no contexto da igreja naquela época, né? E isso faz com que as missões, as igrejas começassem a ter um movimento, vamos dizer assim, de reavivamento no contexto da Igreja dos Irmãos, coisa que ela não havia aproveitado naquele tempo dos grandes reavivamentos da história americana evangélica, né? E aí é interessante porque, num determinado momento, e aí entramos na questão, desculpe, do impacto dessas novos ventos no contexto de missões, né? As pessoas começaram a se preocupar com a disseminação do Evangelho. E, nesse período, né, um primeiro programa de missões estrangeiras foi iniciado. Vamos falar um pouco mais sobre isso em outro momento, né? Mas é interessante que na revista Visitante Evangélico, que nós já mencionamos, né, ele incluiu um artigo bem emocionante sobre o tema da disseminação mundial do Evangelho, né, instando a Irmandade dos Irmãos, a Igreja dos Irmãos, dizendo que ela deveria fazer algo a respeito. E o escritor desse artigo, que se autodenominou Eubulus, ele pediu à igreja que superasse todos os obstáculos e cumprisse o plano do Senhor, expressando essa grande verdade. Ele escreveu que nenhum de nós, ele está falando de um profeta, que nenhum de nós se sinta confortável em Sião, até que tenha feito algo para cumprir com este glorioso objetivo. Que aquele ai pronunciado pelo profeta, não caia sobre nós, que estamos confortáveis em Sião. Ele diz: confio que existem irmãos que, sem dúvida, estão dispostos a sacrificar sua comodidade e abandonar tudo por causa de Cristo, a fim de divulgar o Evangelho em toda a sua pureza e simplicidade, naqueles lugares onde nunca foi anunciado. Imaginou? Que coisa linda! Era a Igreja dos Irmãos voltando ao seu contexto histórico de olhar as pessoas perdidas. Saindo de um momento onde ela estava olhando muito para dentro e começou um leve olhar para fora, né? No texto que vocês têm na nossa apostila, o autor faz menção ao texto de 2 Samuel, capítulo 2,
eu quero me reportar aqui, né? 2 Samuel, capítulo 2, capítulo 5, versículo 24, ele tem um texto bem interessante, né? Fala sobre Davi, ele é instruído para consultar o Senhor, e o Senhor diz, olha, espere, né? Ele diz assim, não os ataque de frente, versículo 23. Respondeu o Senhor, em vez disso, dê a volta, vá por trás dele e ataque pelos álamos. Quando ouvir um som, versículo 24, como de pés marchando por cima dos álamos, ataque. Esse é o sinal que o Senhor vai à sua frente para derrotar o exército filisteu, né? Então, o autor do nosso livro, ele diz que, de início, quando essa busca pela movimento de missões entre os irmãos, né, houve um ruído encorajador, né, como os passos da amoreira citados aqui em 2 Samuel, né, com respeito à responsabilidade missionária. Qual é o momento mais correto? Qual é o momento mais adequado para que nós pudéssemos, para que eles pudessem ir fazer esse trabalho, que seria pioneiro, né? E, na verdade, nos registros das conferências, eles reconheceram que essa necessidade era importante, mas até então nenhuma ação havia sido feita. A igreja sentia que seu dever era conservar a fé, ao invés de espalhá-la. Então, ela se reteve. Mas o que era esperançoso, segundo os autores, é que eles estavam começando a pensar mais definitivamente sobre esse assunto, coisas que eles não haviam feito nos anos que passaram. E em 1853 eles expressaram no sentido de que os irmãos que estavam migrando para o oeste americano, eles seriam bem-sucedidos, fariam boa coisa se eles se estabelecessem em lugares que favorecessem a evangelização e a plantação de igreja. Gente, nós estamos em 2020. Nós estamos falando de plantação de igrejas hoje. E essa é uma das estratégias mais simples que nós podemos imaginar. Você está indo para algum lugar? Você está indo para um outro lugar que não seja sua terra de origem? Né? Por que você não pensa em plantar uma igreja? Pastor Soares, na última conferência, essa última conferência que vivenciamos com a igreja de Macapá, ele estava falando um pouco sobre isso. Historicamente, no contexto aqui da Igreja dos Irmãos, o que a gente fazia? Né? Eu vou me mudar para tal lugar, pastor. Qual é a igreja que o senhor me aconselha? Ele diz, procure uma igreja assim, uma igreja batista. Normalmente era uma igreja batista. Né? Procure uma igreja batista que ensine as escrituras e tudo mais. Né? E nunca falava sobre, não, vamos fazer uma igreja onde você vai estar. Vamos iniciar uma nova comunidade. Né? E nós, historicamente, né? Não que estamos fora do contexto do reino de Deus, é óbvio, certo? Mas historicamente, muito daquilo que nós podíamos estabelecer com o DNA da Igreja dos Irmãos, que esses irmãos estavam lá em 1853, pensando nessa estratégia. Né? E isso é bom para a gente pensar hoje. Né? Vale a pena pensar. E a gente vai ver isso mais na frente. Né? Em 1858, a Irmandade, os irmãos, na verdade, eles começaram a avaliar para que eles pudessem ter uma junta missionária, um esforço missionário. Né? Porém, obviamente, a Guerra Civil Americana aconteceu e o que aconteceu? Tudo foi paralisado. Né? Então, depois da Guerra Civil, a Irmandade, os irmãos foram divididos em distritos com o propósito de difundir o Evangelho. E isso foi bem sucedido. E eles começaram e iniciaram um trabalho de envio do primeiro missionário ao campo estrangeiro entre os irmãos, enviando um cidadão chamado Christian Hope para a Dinamarca naquele ano. E mais tarde, eles enviaram pessoas para a Pérsia, no antigo Irã, né? O que é o Irã hoje.
né? Então, várias coisas aconteceram naquele período. Depois de 1850, então, a igreja outrora estagnada, a igreja voltada para si mesma, a igreja isolada, começou a ser um movimento de expansão missionária no contexto do solo americano e também pensando em outras nações. Então, o movimento missionário foi extremamente importante, né? E esse alerta que o autor, né, cognominado de Eubulus, ele serve para nós hoje. Que nenhum de nós se sinta confortável lá na nossa igreja, na nossa casa, né? Até que nós tenhamos feito algo para cumprir esse glorioso objetivo, a missão da igreja, a missão comum que temos, né? Que sobre nós não caia um ai do Senhor, que estamos confortavelmente instalados nas nossas casas, nas nossas igrejas, tecnologicamente supridas e desenvolvidas, né? Que você e eu sejamos pessoas, irmãos, que estão, obviamente, dispostos a sacrificar a nossa comunidade e até abandonar tudo por causa de Cristo, a fim de divulgar o Evangelho em toda a sua pureza e simplicidade, em lugares onde Jesus não foi anunciado ainda. Essa é a nossa oração. Eu quero orar nesse momento, Ricardo, para que Deus realmente nos dê um pouco mais de visão nesse aspecto. Vamos orar? Deus Santo e bendito, eu te louvo, te agradeço, Senhor, porque dos ventos da história nós podemos ver coisas extraordinárias para que nós possamos pensar e agir hoje. Dá-nos, Senhor, para que juntos possamos avançar com a proclamação do Evangelho em lugares onde nós nunca fomos. Levanta, Senhor, entre nós, obreiros. Levanta trabalhadores para a tua seara, meu Pai, a fim de que nós possamos criar novas comunidades de irmãos. Comunidades que abracem as Escrituras, como Alexander Mack, Pedro Beck e outros, meu Pai. E que tenham uma visão para além do seu tempo, como Rosinger. E façamos, Senhor, juntos o trabalho que é de todos, que é cumprir a missão que nos deste. Nós possamos receber isso como bons ventos, bons sopros de ventos, Senhor, para a nossa vida pessoal e também para a nossa vida como comunidade eclesiástica que somos. Direciona-nos, Senhor, pelo teu Santo Espírito, a agir dessa maneira. Em nome de Jesus. Amém. Essa história é uma história que me encanta, né? Isso, alguém me mandou uma... De fato, ele foi excomungado da igreja luterana, né? Kurtz. E ele encontrou na Igreja dos Irmãos um grupo que se afinava com aquilo que ele entendia ser a verdade das Escrituras. Alguém perguntou ou comentou que Henry era como se fosse o apóstolo Pedro de sua época. Pode se assemelhar, sim, né? Então, essas são histórias extremamente maravilhosas que nós podemos ver, né? Tanta coisa, né? A Guerra Americana, ela veio, eu vou abrir esse espaço rapidinho aqui, né? E, obviamente, trouxe muitas mudanças para os irmãos. Mais uma vez, ele se defronta com a questão que envolve a consciência, né? A objeção de consciência. Eles entendiam que não deveriam se envolver com conflitos carnais, especialmente pegarem armas, muito menos atirar em alguém, matar alguém, né?
Tem até um comentário no material que vocês receberam, né? De um general muito famoso da história americana, da guerra da secessão americana, ou desculpe, da guerra civil, né? General Thomas Jackson, Stonewall, né? General Thomas Muro de Pedra, esse é o significado, né? Ele falando sobre os irmãos, né? Ele diz assim que tinha um povo, que eles eram um povo que não era difícil de incorporar ao exército, porém eles são obedientes aos seus oficiais, mas também é difícil dizer para que eles mirem. Não é difícil dizer para eles fazerem a mira, mas é impossível fazer com que eles acertem o alvo. E ele disse, então, olha, é melhor ter essas pessoas nas suas próprias casas, para que eles possam dar suprimento ao exército, né? Porque eles não iam ser bons atiradores, né, no contexto da guerra. Muito interessante, né? Você pode pesquisar isso, também é legal de ver isso, né? Em 1871, os irmãos que não eram conhecidos como os Dunkers, né, os Tuckers e outros, né, outros nomes, eles adotaram o nome oficial e passaram a se chamar os Irmãos Batistas Alemães, você se lembra, né? Então, essa nomenclatura, obviamente, deixava claro que era um grupo constituído majoritariamente de alemães, embora, é claro, a igreja estivesse começando a atrair para si mesma outras pessoas de origem britânica, e alguns cultos eram celebrados em inglês e alemão, né? E esse nome também continua a enfatizar o caráter anabatista do grupo, né? Quem se Ivaldo, lembra? Pois não? você está compartilhando a tela ou não? Não, ainda não. Ah, tá ok. Tá? Então, esse grupo era, como disse, alemães, mas mostrava, o nome que eles adotaram, mostraram que o caráter anabatista do grupo, né? Enfim, bem, mas nem tudo são flores, não é verdade? Quando as mudanças começam a aparecer, tá? Nem tudo são flores. Quando as mudanças começam a surgir, as mudanças começam a aparecer. E isso obviamente, acontece, né? O cenário industrial americano começa a aparecer, né? Em 1875, né? É importante que a gente diga aqui, o desenvolvimento socioeconômico era grande. Essa aqui é uma imagem de uma sala de costura de uma fábrica chamada A.T. Stewart, né? 1875, costumes diferentes. Vejam o processo de urbanização crescente no contexto da sociedade americana, né? Esse aqui é o prédio de um jornal importante de Nova York, em 1875, o então New York Times Tribune. 1875, gente. Nova York, né? Havia agora uma indústria de transportes por trem que realmente cruzava de costa a costa o país em tempos inimagináveis para aquela época, né? O desenvolvimento chegar ao contexto da sociedade americana. E os irmãos, obviamente, não podiam mais ficar tão isolados, né, diante dessa realidade. E, obviamente, isso envolveu, né, as pessoas, as personagens, né? Por exemplo, nessa época, 25% dos americanos já viviam nas cidades, o que era um número expressivo, né? Nos anos 2000, né, 20%, né, apenas dos habitantes das nações, né, em média, viviam nos campos, nos centros rurais. 80% das pessoas estão nas cidades. Então, vejam a grande mudança que se estabeleceu
no costume das sociedades dos nossos tempos. E, obviamente, aquilo trazia grandes impactos para a cultura americana e para a cultura dos irmãos naquela época, né? E é claro que Rosinger se converte, podemos dizer assim, no personagem central dessa história, né? E, certamente, um dos grandes, vai se revelar um dos grandes alvos de todo o processo de contrariedade que poderia surgir em relação ao movimento progressista. Tão evidente nos anos que nós estamos citando aqui, né, quando o visitante evangelista ou evangélico apareceu pela primeira vez, encontrou muitas oposições, né? Alguns acreditavam que tudo que se assemelhasse a um progresso era repleto de perigos e, por isso, se opunham a esse tipo a qualquer tipo de inovação, porventura, surgisse. Outros achavam que alguma medida de progresso era necessária e até positivo, mas que deveria ser adequadamente calculado, medido, né? E aí, essas opiniões divergentes, elas começaram a crescer no contexto da Igreja dos Irmãos naquela época. E 3 grupos surgiram ao longo desse tempo, né? Um grupo ultraconservador, um grupo que estava no outro lado, no outro extremo, ou um grupo progressista, e entre esses 2 grupos, né, um grupo que ora estava inclinado para um lado, ora estava inclinado para o outro, né? E, obviamente, essas desavenças começaram a se concentrar em questões de governo e prática da igreja, do que necessariamente em diferenças doutrinárias, né? Como se diz no texto do Dr. Plaster, né, abaixo da superfície havia uma rachadura, e essa rachadura afetava a identidade dos irmãos, né? Ele diz que o solo estava mudando, os primeiros tremores começaram a ser sentidos. E em 25 de novembro de 1881, os ultraconservadores, eles se separaram do corpo principal da Igreja dos Irmãos e se organizaram em um grupo distinto chamado de os Irmãos Batistas Alemães Antigos, ou a Antiga Ordem, ou a Velha Ordem, como você queira, né? Por quê? Porque eles defendiam a manutenção das antigas formas e resistiram a qualquer tipo de inovação, né? Hoje mesmo eu estava pesquisando, né, imagens recentes dos irmãos da antiga Ordem Batista Alemã, e eu encontrei algumas imagens, né, na internet, você pode ver isso, né? Não sei se vai dar para aparecer aí. Apareceu aí? Observem, né, as imagens. Essas imagens são recentes, né? São imagens dos irmãos, em inglês é Old German Baptist Brethren, né? Antigos batistas alemães, né? Irmãos batistas alemães. Então, para vocês verem, né, essa ramificação, ela existe, ela está aí, né? Continua dando uma ênfase muito grande à demonstração de fé e pureza através de formatos externos que são visíveis, né? E que podem, obviamente, segundo essa corrente, demonstrar a essência da fé e da maneira como o crente deve viver, né? Não estamos aqui para dizer que é errado e coisas dessa natureza, né? É importante que a gente fale sobre isso, tá? Então, esses ultraconservadores, eles se separaram do corpo principal em 1881, né? E constituíram uma um grupo originário de Schwarzenau, né?
Eles se opunham às escolas secundárias, às universidades, às escolas dominicais, reuniões muito prolongadas, né? O Todd Scholes, no seu livro, no seu texto, no livro Restaurando a Casa, Restaurando o Lugar, ele traça a sua trajetória histórica da Igreja dos Irmãos, ele vai mostrar o contexto em detalhes dessas idas e vindas das discussões que aconteceram, né, entre os ultraconservadores e os progressistas, né? Isso é extremamente relevante que a gente possa discorrer ou pensar um pouquinho, né? Quando as guerras e as divisões começaram a aparecer no contexto da Igreja dos Irmãos, né? Então, esses três grupos apareceram no contexto da nossa história, né? A Ordem Antiga, né? Que viam as tendências, as influências em mudança ao seu redor como ameaças potenciais ao modelo primitivo da Igreja, né? E elas entendiam que o trabalho da conferência anual, aquele órgão que, no certo sentido, representava o corpo de igreja dos irmãos, era proteger a igreja das infiltrações e das concessões, né? E, obviamente, isso gerou uma série de conflitos. Tinha os progressistas, que já falamos, vamos falar um pouco mais sobre eles, e os conservadores, né? Então, lá no final dos anos de 1879, né, os da antiga ordem, os antigos irmãos batistas alemães, depois assim eles se denominaram, eles redigiram uma petição, né, onde eles descreviam as suas queixas e enviaram à Conferência Anual de 1880, onde eles atacavam as inovações progressistas, entre elas aquelas que nós já citamos aqui, né? E é interessante porque eles citavam pelo menos 5 modernismos que não eram admitidos pela Igreja, né? Diz assim: não consideramos estar em harmonia com o espírito do Evangelho, nem estão em harmonia com a antiga ordem apostólica de nossa Igreja. Expressões do grupo mais conservador, ultraconservador, né? E eles diziam: a causa desses problemas devem ser removidos antes que a paz e a união possam ser restauradas. E entre algumas dessas causas estão as escolas de ensino médio, as escolas dominicais populares, como eles diziam, as suas convenções e celebrações, reuniões longas e prolongadas, e a maneira como são geralmente conduzidas, cantando hinos de reavivamento e fazendo convites para alguém subir ou se apresentar, né? Aquilo era um assinte, né? Pastores remunerados e, observe uma coisa que nós já falamos sobre isso no passado, o modo simples de lavar os pés. Lembra que nós falamos que existiam 2 maneiras de lavar os pés no culto de comunhão, na festa do amor, né? O modo simples e o modo duplo, né? O modo único, ou o modo simples, né? Era uma coisa mais prática, né? Que alguns dos irmãos usavam, mas eram realmente eram rechaçados por esse grupo mais tradicional da Igreja dos Irmãos, né? E na conferência, obviamente, de 1881, né, eles formaram uma nova comunidade, tá? É muito interessante essas trajetórias, né, de conflitos que geraram essa grande ruptura, essa grande primeira ruptura do contexto da Igreja dos Irmãos, né? Eles, obviamente, trouxeram um impacto na relação da fraternidade naquele momento, né? É importante ressaltar isso. É interessante que em 1881, logo após a
a saída do grupo mais conservador da Igreja dos Irmãos, né, os irmãos antigos batistas alemães. O que aconteceu é que o grupo conservador, aqueles que estavam transitando entre um grupo e outro, entre uma oposição e outra, eles se voltaram, né, voltaram as suas fichas contra os progressistas. Henry Housing e os seus. Né? E logo eles começaram a atacar, né, Rosinger, pedindo, inclusive, que ele se retratasse de algumas de suas pense sobre isso, né, nos dias de hoje, para a gente poder não somente enfatizar a importância do contexto histórico, tá? Para que nós possamos também entender o movimento que nós mesmos fazemos do ponto de vista histórico. Né? Então, com a saída da antiga ordem, a conferência anual voltou a sua atenção para os progressistas, especialmente Rosinger. Né? Porque, de uma certa maneira, Rosinger se transformou no principal porta-voz através do seu contundente trabalho editorial, né? Editando o Guia da Família Cristã, por exemplo, né? Como já mencionei. E, devido à sua maneira de, muitas vezes, falar coisas meio deslocadamente, ele teve que se retratar algumas vezes, né, junto à conferência anual. E ele foi forçado a se retratar diante de algumas das suas atitudes, né? Porque ele não considerava, em alguns momentos não considerava, ele não tinha um percentual de respeito, podemos falar assim, né, às pessoas um pouco mais de idade, né? E chegou a mencionar em das suas interlocuções, né, ele dizia: graças a Deus que eu não sou obrigado a me submeter ao preconceito de qualquer homem ou grupo de homens. Já imaginou? Então, ele entendia que a igreja precisava de uma grande reforma. A igreja e que as decisões fechadas da conferência anual não contribuía muito para que a igreja crescesse, para a prosperidade da igreja, em nível numérico, tanto em nível de quantidade, como também em nível espiritual. E claramente, Rosinger defendeu muitas das inovações que a antiga ordem desconfiava, né, criticava. Isso foi, num certo sentido, a maneira como ele defendia essas ideias, né, muitas vezes trouxeram críticas à sua forma e não ficaram sem resposta. Já nos anos 1870, Rosinger foi convocado por um comitê instituído pela conferência para reconhecer erro e pedir perdão por publicar uma carta que, na verdade, era uma deturpação de fatos, e também porque as críticas e a linguagem que ele usava eram impróprias para, segundo a conferência anual, o comitê, para um irmão. Em 1873, ele foi chamado perante o comitê permanente como um alerta sobre as declarações que ele fez em sessões, né, que, de certa maneira, entristeceram grandes irmãos. E é interessante a trajetória desse homem, né? Para vocês terem uma ideia, ele resolveu fazer uma nova publicação chamada O Cristão Progressista, né? E aí você já sabe, né? O título já é algo que, obviamente, trouxe muitos problemas, né? E aí, numa dessas edições, né, Rosinger, ele escreveu uma matéria contra a conferência anual, né? Ele publicou um artigo nessa revista chamada Cristão Progressista, com o título: O Comitê Permanente é uma organização secreta?
E isso foi a gota d'água da conferência em relação ao Rosinger, de forma que ele foi advertido, né? E uma das resoluções da conferência anual naquele ano, de 1881, é que ele, mesmo tendo sido advertido diversas vezes, repetidas vezes, para que ele pudesse cessar a publicação de artigos conflitantes com a ordem geral dos trabalhos dos irmãos e os bons sentimentos da igreja, ainda assim ele continuou a fazer. Então, o comitê encaminhou um pedido de que a conferência lidasse com Rose com base em Mateus 18, que fala da disciplina entre os irmãos. E a decisão da conferência anual fosse comunicada diretamente a um comitê que ela instituísse. E é interessante porque isso foi a ruptura, né? O início da ruptura de sacramentar a ruptura entre o grupo que defendia Rosinger e a conferência anual dos irmãos em 1882. Se instituiu um comitê para investigar e para tentar resolver o problema. Esse comitê se dirigiu à igreja onde Rosinger se reunia e lá eles deveriam fazer uma espécie de questionamento ao Rosinger para que o processo baseado naquela questão de Mateus 18 fosse iniciado. Porém, nem Rosinger e muito menos a igreja da qual ele fazia parte, né, admitiram essa reunião pelo comitê da conferência anual, de forma que o comitê concluiu pela exclusão do Rosinger da comunidade ou da irmandade da Igreja dos Irmãos e, obviamente, todos aqueles que alinhassem a ele também seriam responsabilizados, né, em relação a uma possível secessão ou divisão. Né? Então, nessa conferência anual de 1882, Rosinger e aqueles que se juntaram a ele, ou que os defendiam, eles foram desfiliados da fraternidade de batistas alemães. Né? E logo, os progressistas, liderados por Rosinger, se reuniram em uma escola próxima, lá do local onde a conferência anual estava sendo realizada. Conta, vocês me permitam, conta que essa reunião foi uma das reuniões mais concorridas da história da Igreja dos Irmãos nos Estados Unidos. Vocês podem ler isso no material que vocês têm, e eu sugiro que vocês leiam. Tá? Oi. Ney, escuta aí, eu só queria ter, eu não entendi essa parte daquele tinha um aparelho lá, com alguma coisa assim, não sei se era um taquígrafo, estenógrafo. Eu não entendi aquela parte lá do texto que diz. Não entendi como foi que eles conseguiram envolver essa questão desse aparelho, eu acho que era uma máquina, na acusação contra o Henning. Era a admissibilidade, né? De uso de um elemento tecnológico, podemos dizer assim, para registrar, fazer o registro, né, daquilo que seria essa reunião. Entendi. Tá? Essa reunião não aconteceu, na verdade, né, porque a igreja não permitiu que acontecesse. Né? Muito menos por conta de... Isso foi considerado um elemento externo, exterior, né, ao contexto da reunião que se propunha a realizar. Né? Então, por isso, são aquelas filigranas que a gente encontra nos contextos dos conflitos, que muitas vezes se apegam a um determinado, vamos dizer assim, a algo que não é extremamente importante para que você encaminhe um determinado procedimento ou outro. Né? Então, essa é a história do taquígrafo, é isso. Tá? Todo mundo sabe o que é um taquígrafo, né? Era o que se utilizava para fazer registros mais rápidos nos contextos
principalmente nos tribunais, não é isso, Rosiel, Cristina, que são da área aí, né? Então, tinha os taquígrafos, que faziam esses registros, né? Boa essa, Eliezer. Eu não vejo problema de fazer o registro das assembleias, né? Se vocês, pensando bem, né, as assembleias anuais da Igreja dos Irmãos, elas eram bem registradas, né? Muito do que nós estamos aqui lendo das reuniões anuais, das conferências anuais, né? Vocês podem ver as referências aí no texto que vocês têm, né? Então, é uma questão de admissibilidade. Eu acho que não vejo nenhum tipo de problema, né? Todos cientes que isso é uma realidade, então, né? É como eu vejo, tá? E é importante que nós pensemos nisso, tá? Para que nós não venhamos a incorrer em um exagero ou coisa dessa natureza, né? Então, Roseg, ele teve as suas, vamos dizer assim, teve sua contribuição também, podemos dizer assim, mas ele estava, o princípio dele era um princípio que realmente ele olhava aquilo e via como uma necessidade em face da estagnação da igreja naquele momento, né? Pode ser que ele não tenha sido muito diplomático, como eu falei, né? Ele foi considerado um elemento ingovernável na denominação, né? Será que a gente tem alguns ingovernáveis no dia de hoje? Essa pode ser uma boa pergunta, né? Talvez, quem sabe, né? Mas não quero entrar nesse mérito aqui, tá? O Ricardo não vai manter essa gravação, com certeza, tá? Então, a reunião de 1881, a reunião anual de 1881, foi uma reunião de definição, né? E, obviamente, como diz aí o texto, né, existiam milhares de pessoas participando nesses dias dessa conferência, né? Para vocês terem uma ideia da grandiosidade dessa conferência, né, a companhia de trem, né, construiu um ramal de cerca de 2,5 km, né, da sua principal linha de trem, para que o trem pudesse desembarcar passageiros o mais próximo do local do encontro, né? Tal a magnitude, quer dizer, foi um evento que aconteceu naquela região, naqueles dias, né? Enfim, né? Às vezes a gente não dá importância para isso, mas é muito interessante os registros das atas das conferências anuais da nossa igreja, né, crescente nos Estados Unidos, né? É claro que em 1881 a questão de Roseg provavelmente estava selada na conferência, né, por conta até mesmo da atitude tomada em seu favor, né, em sua defesa, podemos dizer assim, quando da tentativa do conselho de se reunir, né? Mas a realidade é que a situação já estava praticamente insustentável, né? E tanto é que logo que a decisão foi tomada, aquele grupo ficou muito próximo, e de lá, né, se vocês se recordam, eles mandaram uma carta como uma última tentativa de, vamos dizer assim, fazer um encontro pacífico para resolver a questão e manter a integridade do grupo, né? Então, aqueles irmãos, naquela reunião anual, naquela conferência anual, encaminharam os irmãos que haviam saído, né, com Roseg, e ele incluído, né, encaminharam uma petição, dizendo, nós fazemos essa petição, pedimos licença para dizer que nos sentimos ofendidos com a ação de ontem, no caso de Roseg e seus amigos, e sentindo que outra divisão na Irmandade é iminente,
e lamentando um evento repleto de tanto mal, humildemente, nos termos da carta, pedimos que uma comissão conjunta, digamos de 12 irmãos, metade a ser selecionada pelos irmãos progressistas e outra metade pelo seu corpo, ou seja, o corpo da conferência, preparem um plano para uma reconciliação geral entre a conferência anual e todos os irmãos chamados progressistas. E esperamos que possa nos ouvir nesse pedido sério para que mais divisão possa ser evitada, né? É claro que esse pedido foi rechaçado pelo Comitê Permanente e foi sacramentada a saída do grupo dos progressistas do corpo principal da Igreja dos Irmãos daquela época. Tá? Então, como eu disse, 3 grupos. A Ordem Antiga, os progressistas, que tinham uma visão do que a Igreja poderia se tornar se soltasse do formalismo e da bagagem cultural que estava atrapalhando a missão da Igreja, segundo eles. Eles acreditavam que a Igreja deveria adaptar seus métodos sem comprometer seus princípios, a fim de representar Cristo a uma cultura americana em mudança, né? Para eles, a conferência anual não deveria se preocupar com estratégias inovadoras, a menos que essas estratégias fossem expressamente proibidas nas Escrituras, né? E os conservadores, o terceiro grupo, né, que era aquele grupo que flutuava, né, para manter a unidade da Igreja, né, e era o maior dos grupos, né, para eles a questão mais importante era a preservação da unidade da Igreja. E a conferência anual era a referência disso, né, porque eles consideravam que a conferência era o lugar de mediação para acalmar os temores, tanto da antiga ordem quanto daqueles progressistas, né? Mas ela também teve alguns tipos de problema. Então, eu não vou me demorar muito mais, porque a gente já está no final, tá? Eu vou só compartilhar meus registros finais aqui para a gente poder abrir essa conversa. Olha só uma das coisas das falas de Rosinger, para a gente ver como é que o cara era, né? Ele dizia o seguinte: recomendamos que usemos todas as últimas descobertas e avanços em prol da causa de Cristo. Ou seja, ele era um homem que era alinhado aos avanços tecnológicos, né? Não deixaríamos que as águas profundas dos oceanos, os relâmpagos dos céus, a sabedoria dos homens, o lucro imundo, regessem, mas sim que fossem subservientes aos interesses da Igreja. Ou seja, vamos usar aquilo que é necessário, que pode ser usado nos interesses da Igreja. É disso que estamos falando quando nos referimos à ideia de mantermos-nos atualizados com os tempos, como de fato os irmãos têm feito ao longo do tempo com relação à maioria das coisas, tais como jornais, universidades, escolas dominicais, etc. E repetimos, acreditamos em mantermos-nos atualizados com os tempos no que concerne também a assuntos não religiosos. Um fazendeiro revela-se um bom cristão tanto quando ele demonstra ser um homem de negócios, cuidadoso no lidar com o dinheiro, inteligente e capaz de aplicar todo tipo de inovação na condução de sua empreitada, como quando ele ainda está há 50 anos atrasado no tempo, mas ainda assim revela-se um fazendeiro e cidadão bem melhor que os outros. O mesmo se pode dizer que se refere a um mecânico ou qualquer outra das profissões. Então, isso aqui ele publicou na revista O Cristão Progressista, né? Volume 2, número 11. Tá? E aí, para a gente resumir aqui essas 3 grandes correntes da Igreja dos Irmãos da sua época. Tá? Então, para essas correntes que se enfrentavam naquela altura da história da Igreja, né? O que é a Igreja? Pergunta que se extrai da história em relação ao entendimento dessas forças conflitantes no contexto da Igreja dos Irmãos naquela época. O que é a Igreja? Para a antiga ordem, a Igreja era constituída de pessoas distintas e separadas dos demais, chamadas a viver separadas da corrupção do mundo. Para os progressistas, a Igreja era um corpo de pessoas de Deus, distintas e com poder, chamadas para serem sal e luz da terra.
Já os conservadores, né, diziam que a igreja era uma instituição autorizada por Deus, chamada para pastorear o seu rebanho e suas testemunhas. A segunda pergunta para definir esse contexto é: qual é a autoridade para a igreja? Todas as três enfatizavam as escrituras como a autoridade para a igreja. Porém, cada um com um viés diferente, né? As escrituras são autoridade para a igreja, como interpretadas e aplicadas pela conferência anual. Então, a importância da conferência anual aqui, muito forte. A mesma coisa também se alinhavam os conservadores, as escrituras interpretadas e arbitradas, aqui é a diferença, arbitradas pela conferência anual. Equilíbrio, segundo o que se pode extrair. E os progressistas, as escrituras como interpretadas e aplicadas pelas congregações. Aqui, o contexto de autonomia das congregações se revela extremamente importante. E a terceira pergunta era: qual o propósito da conferência anual? Ou seja, aquela reunião anual, aquele corpo grande que se reunia para decidir o futuro da igreja no contexto americano. Era, para a ordem antiga, proteger a igreja de infiltrações e concessões, ou seja, aos ataques. Para os progressistas, a conferência anual ela deveria defender as orientações e proibições claras das escrituras. E para os conservadores, ela deveria mediar diferenças a fim de preservar a unidade. Vou deixar isso aí para que vocês pensem um pouquinho e mais tarde vocês olhem isso e avaliem o nosso contexto no século XX. Bem, do resultado dessa divisão, queridos, a ordem antiga se autodenominou os Irmãos Batistas Alemães Antigos, ou como está escrito aqui. Já os progressistas, eles se nominaram Igreja dos Irmãos. Observe que são dois nomes iguais, mas com estrutura em inglês diferente. Então, para os progressistas, eles adotaram a nomenclatura de Brethren Church, Igreja dos Irmãos. E os conservadores, certo, utilizaram, anos mais tarde, uma nomenclatura semelhante, só que em inglês, Church of the Brethren, Igreja dos Irmãos. Quando houve a ruptura, essa era a quantidade de pessoas que formavam os três grandes grupos. A antiga ordem saiu com em torno de 4.500 adeptos, vou usar essa expressão adepto aqui, não é mais adequado, mas vou usar. Os progressistas com 5.500 e a grande maioria, obviamente, ficou com os conservadores, 60.000 pessoas naquela época. Qual era a ênfase de cada uma delas? A antiga ordem tinha ênfase na identidade. Os progressistas tinham ênfase na missão. E os conservadores na unidade. Então, vejam, é importante dizer aqui, certo? Todas elas pensavam em todas essas coisas, porém, eles tinham uma preponderância. Elas davam um pouco mais de relevância a um determinado aspecto do que era a identidade dos irmãos, do que era o movimento dos irmãos, melhor dizendo, como identidade, como missão e como unidade. Então é muito importante que a gente tenha essa visão, para que a gente possa aprender com a história. Então, queridos, para concluir, em 1708, o movimento dos irmãos, originário, adotou a nomenclatura, em 1781, de Irmãos Batistas Alemães. Em 1881, com a primeira ruptura que nós falamos hoje, surgiu o ramo chamado os Irmãos Batistas Alemães, ou a Antiga Ordem. No ano seguinte, em 1882, surgiu a Igreja dos Irmãos, ou a Brethren Church. Mais tarde, nós vamos ver que isso vai acontecer novas rupturas. E, em 1908,
a Fraternidade de Batistas Alemães, que é essa corrente que segue, né, passou a se denominar de a Igreja dos Irmãos, que era a Church of the Brethren. Ou seja, né, é essa a nomenclatura. Aqui no Brasil, essa rama, né, ela é denominada de a Igreja da Irmandade. Esse é o símbolo da Igreja dos Irmãos, que eram os antigos batistas alemães, né? Todos nós herdamos desses primeiro nome a nossa parte da nossa identidade. É por isso que nós estamos trabalhando aqui no segundo grande bloco do nosso material, que é encontrando a nossa identidade. Nós estamos nesse grupo aqui. Tá? Quero deixar isso claro para todos nós, para que vocês já tenham ideia do que vem por aí. Tá? Então, como eu disse, esses 3 grupos surgiram no final dos anos 1800. E ele se revela extremamente importante na história, né? Mais na frente nós vamos ver como é que esses grupos interagem hoje. Tá? Então, fiquem atentos para os próximos capítulos da nossa história, né? Não é novela, não. Tá? É realidade. Então, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a todos. Eu espero encontrar vocês na próxima segunda-feira aqui, novamente, para a gente continuar esse papo legal que envolve a história da Igreja dos Irmãos. Então, está aberto aí, né? Aliás, colocou aqui, esse é um ponto muito importante. Costumamos classificar as fontes históricas em primárias e secundárias. O texto que estamos lendo é uma fonte secundária, mas está baseado em fontes primárias. É assim que faz a história. Que bom, né? Para o Ney comentou aqui, alguns católicos dizem que o que na verdade Lutero fez com a Reforma Protestante foi inaugurar uma era de divisões, que ainda não parou até hoje. Interessante. Tá? Enfim, fique à vontade. Se você quiser comentar alguma coisa. A nossa conversa hoje... Evaldo. Encerrou. Evaldo. Pois não. O Rodrigo, depois que ele saiu, que ele foi expulso, ele ficou em outra denominação, ou ele como ele? Ele foi um dos líderes da nova organização. Da nova, né? Como foi dado o nome dela? Vamos usar a expressão, ele foi líder de uma nova ramificação da Igreja dos Irmãos. Mas com esse mesmo nome? Com o mesmo nome. No Brasil, em português é o mesmo nome. Né? Mas em inglês são nomes distintos. Né? Ok? Como eu disse, a igreja de onde nós viemos, ela continuou na história, ela continua na história. Né? Aqui no Brasil, por exemplo, o nome dela é Igreja da Irmandade, que não é a mesma Igreja dos Irmãos, que nós somos. Vamos ver isso mais na frente, a gente vai distinguir bem essas duas coisas. Só é ramificação, né? Só é ramificação, exatamente. Não foi uma ruptura que mexe determinantemente com a identidade, com os princípios, na verdade. É mais com formas. E isso é importante que eu diga aqui. O Paulo está perguntando, podemos dizer que a Convenção Nacional no Brasil é um tipo de conferência nacional americana? Boa pergunta, Paulo. Boa pergunta. Eu creio até que surgiu com uma espécie de cópia, né? Porque lembremos, a Convenção Nacional no Brasil, ela foi influenciada pelos missionários norte-americanos que aqui existiam, que aqui estavam na época. Né? Portanto, eles tinham um modelo que eventualmente foi repassado. Né? Só que, quando a gente vê um pouco mais da história, a gente vê que a estrutura da Conferência Nacional Americana, ela é um pouco, aliás, ela é muito diferente do que nós. Né? Mas isso é papo para tomar um café, viu, Paulo?
Boa informação, Eliezer. Rosing era um crente, eu creio que sim. Né? Ele tinha um amor pela igreja. E nós vamos ver isso muito fortemente. Já no próximo aula, a gente vai ver o desdobramento dessa ramificação que surgiu naquele momento. Nesse momento, melhor dizendo. Oi. Minha auxiliadora falou hoje... Não, Opa! sou eu. Não, olha, eu passei o sábado à tarde lendo, tô no capítulo 5 já. E eu fico assim, ao ler, né, pensando nas nossas igrejas. Eu achei muita coisa parecida assim, com a nossa atualmente, né? Até comissões, né, da literatura, da escola, a valorização da escola, da educação, depois já não desvalorização. Vamos ver isso com muito mais ênfase. Pois é. A educação da igreja aparece. Também a gente vê pessoas assim que assim da atualidade que eu conheci, né? Alguns já estão até na glória, que tinham algumas ideias. Aí eu disse para o Alberto, meu Senhor, eu acho que eles copiaram do passado, olha, Beto. Eu vi várias coisas assim, né? Vários assuntos discutidos. Aí veio na minha mente as nossas convenções, como a gente fazia. Eu digo, mas olha lá, mas esses irmãos eram briguentos mesmo. Olha, muito bom, estou gostando demais. Essas brigas foram interessantes porque elas catapultaram, podemos dizer assim, verdade, irmãos no processo missionário extremamente maravilhoso. A gente vai ver isso. Eu gostei principalmente dessa parte assim da ênfase que mais tarde eles vão dar na educação, né? A criação de universidades e coisas maravilhosas que a gente fica vendo que a nossa igreja no passado ela tinha universidades, né? Centros assim de estudos, não só para o lado religioso, mas como tu falaste ainda agora, para o lado secular. Isso me empolgou, achei maravilhoso, muito bom mesmo. Isso eu estou falando dos capítulos mais adiante, né, que você vai falar. Certo, legal. Será que o auxiliador é pedagoga, hein? Olha, vou dizer para vocês, eu já estou querendo já chegar nos últimos capítulos, que eu quero saber o resto dessa história. Ainda tem a nossa história que a gente vai falar aqui. Pois é, eu vi ali uma parte do Brasil, só um pedacinho, eu digo, só esse pedacinho do Brasil? Não, cadê o resto, pessoal? Cadê o resto? Vamos escrevendo. Então, ore, continue, possa terminar. Logo. Tá bom. Dá oportunidade para mais alguém aí. Cadê a Lília? Bora, Lília. Oi. Não, nós queremos ver você falar. Não, eu gosto muito dessa questão da história da nossa igreja, né? Que a gente fica vendo as nossas raízes realmente. E a gente vê como hoje nós somos realmente fruto de tudo isso, de toda essa história passada. E muito legal. Eu acho que estamos bem melhores. E eu gosto muito da nossa ramificação, de como ela se comporta hoje. E tem uma pergunta ali do Paulo, que eu acho que foi pulada. Vamos ver, deixa eu olhar. Deixa eu ver aqui. Do Paulo? Acho que eu já respondi. Não, foi só aquela mesma que eu fiz. Sobre a convenção comparada à Conferência Nacional Americana. Certo. Mas olha, gente, só para fazer o link agora com a nossa conversa inicial, né? Para a gente poder parar para pensar sobre a questão de, muitas vezes, como é que a gente se posiciona em relação à questão das ideias, dos preconceitos, dos prejuízos, que muitas vezes a gente fala, prejuízos, não é prejuízos, né? Que a gente faz, certo? E aí me veio à mente, quando antes de iniciar essa história, eu estava até cantando aqui, o pessoal aqui na Casa da Loja também começou a cantar, a música do Missões e Adoração 2, né? Conceitos e preconceitos, né? Os conceitos de vida
e aos outros impomos por acharmos tão bom. Há preconceitos da gente, gesto e comida, cores, modos e tons. Desce do céu o lençol das mudanças, grego e judeu numa mesma esperança. Cristo rompeu e interrompeu preconceitos que nos separam. Cristo venceu. Ele nos deu os conceitos de vida. Música que tem tudo a ver com a história que nós estamos vivendo agora, contando agora, e história que nós estamos fazendo agora, como igreja. Né? Então, a gente, é um cuidado que a gente tem que ter no contexto histórico, de como é que nós caminhamos. Né? Não é que a gente vai ficar em cima do muro, não é isso. Né? Mas é como é que nós trabalhamos a diversidade na unidade. Né? E isso é muito importante. Diferentes modos também de agir, né? Porque agora estamos nas lives, que queiram ou não podemos ser contra, nem podemos ter preconceito em relação a isso. Né? Como alguns ainda têm, mas é isso aí. Grande abraço, querido. Uma boa noite. Ricardo. Ei, Valdo. Obrigado, Ivaldo. Irmão, só um aviso sobre o vídeo. O vídeo da semana passada eu vou enviar para vocês amanhã, tá? E da aula de hoje até sexta-feira eu devo estar enviando para vocês, tá? Então aguarde um pouquinho lá. Então, boa noite para todos. Quero desejar que possamos nos encontrar aqui na segunda-feira. Lembre, essa foi a aula 6, tá? Deus quiser, segunda-feira, aula 7 aí, não perca, tá? Chegue lá, dê uma lida no material para você ter bem pergunta para o professor. Vocês estão dando colher de chá aí para o professor, hein? Tem que fazer pergunta aí para bombardear o professor aí de pergunta. Mas tá bom, vamos orar. Vou pedir para o pastor Paulo, estou olhando para ele aqui na minha tela. Pastor Paulo, pode orar para encerrar esse tempo aqui, depois os irmãos fiquem à vontade. Tem que ligar o microfone, pastor. Ah, tá ligado. Já tá ligado, meu irmão. Ok, então vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por esse tempo que passamos juntos, relembrando nosso passado, nossos irmãos que viveram muitos anos antes e que tinham essa vontade, esse desejo de proclamar o teu evangelho, de realmente crescer, embora com dificuldades, mas reconhecemos, ó Deus, que a tua mão estava agindo, como está agindo até hoje, para que a tua igreja continue crescendo. Pedimos que aquilo que estamos conhecendo da nossa história possa nos motivar cada vez mais para fazer aquilo que é da tua vontade. Abençoa o nosso professor e cada um de nós possamos juntos aprender bem e crescer no conhecimento não somente da história da nossa igreja, mas no conhecimento do Senhor. Dá-nos uma excelente semana, é que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, meus irmãos. Amém. Deus abençoe, tenha uma boa semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau.